Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Santos, escritor, e seja bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo faz parte da série Como Escrever Melhor, uma série de vídeos sobre a importância da escrita e maneiras de melhorar o nosso processo de escrita e também de leitura. Não importa se você é um profissional de escrita, um escritor, um jornalista, ou se você precisa escrever bilhetes, memorandos e outros documentos no dia a dia, escrever bem, escrever melhor é para todos nós. E já que você chegou por aqui, se você se interessa por boa escrita e quer mais dicas sobre isso, deixa sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá. Quando a gente ouve falar no mês de junho, quase que automaticamente a gente lembra das festas juninas, uma manifestação incrível do nosso folclore, cheia de cultura e grandes momentos. Mas a gente podia pensar também no mês de junho como o mês da informação. Isso porque esse mês é cheio de datas que tem tudo a ver com boa informação, conhecimento e pensamento crítico. O dia 1º é o dia da imprensa e o dia de São Justino, padroeiro dos filósofos. No dia 7 se comemora o dia da liberdade de expressão. Já o dia 9 é o Dia Internacional dos Arquivos. No dia 21 a gente comemora o dia do profissional de mídia e do intelectual. Além de várias outras datas ligadas ao conhecimento, como o dia do químico, do enxadrista, do cinema nacional e também o dia do aniversário da Juliana da Conceição, que é a minha esposa e uma das pessoas mais inteligentes e bem informadas que eu conheço. Deu para ver que é uma lista bem extensa, né? Por isso, esse mês podia ser conhecido como o mês da informação. Quando a gente pensa em informação, é inevitável pensar também nas informações ruins, nas informações incorretas, as famosas fake news. A disseminação de notícias falsas e a incapacidade, infelizmente, de muitas pessoas compreenderem e interpretar bem um texto são um risco em vários sentidos. Por isso, todos nós que escrevemos temos a enorme responsabilidade de escrever textos claros, bem elaborados e, sobretudo, com informações corretas. Fica aqui comigo, porque nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. No dia 16 de junho, bem no meio da pandemia de coronavírus, a BBC publicou uma matéria com vários casos em que notícias falsas sobre tratamento da Covid-19 tiveram consequências muito sérias. Entre eles, o caso de uma criança de 5 anos que ficou cega depois que os pais deram para ele uma bebida proibida, achando que iriam conseguir curá-lo da doença. E notícias assim, com informações falsas que geram grandes prejuízos e problemas, infelizmente não são raras e nem novidade. Escrever bem, se preocupando em enviar mensagens claras, com bom conteúdo, bem elaboradas e com informações de valor é muito mais do que um diferencial profissional. É uma obrigação moral de todos nós que precisamos escrever em algum momento. Como a gente já conversou por aqui, para escrever bem é imprescindível ler bem. Ler nos ajuda a compreender as estruturas de texto, a forma, mas também nos dá conteúdo para que os nossos argumentos sejam bem embasados e eles façam sentido e sejam corretos no nosso texto. Eu vou repetir. Escrever com clareza e com argumentos bem embasados é uma obrigação. O Indicador de Alfabetismo Funcional, o INAF, que é uma pesquisa que mede o nível de alfabetismo da população brasileira entre 15 e 64 anos, revelou num estudo de 2018 alguns dados bem impressionantes. 3 em cada 10 brasileiros nessa faixa etária, que é a faixa economicamente ativa, são analfabetos funcionais. E mais assustador do que isso é que revelou que apenas 12% da população é realmente proeficiente no uso das linguagens. Isso quer dizer que pouquíssimas pessoas são capazes de escrever um texto mais complexo, com uma mensagem bem redigida e uma boa argumentação. Ou mesmo compreender e opinar de maneira aprofundada sobre um texto que essas pessoas leram. E é aí que mora o grande problema das fake news. Quando uma pessoa não consegue compreender profundamente um texto e diferenciar o que é a opinião do autor com o que são realmente fatos, ela passa a acreditar em qualquer coisa. E do mesmo modo, quando uma pessoa não é capaz de escrever um texto profundo, ela se limita a repetir o que os outros disseram. E aí você já viu, se forma o ciclo vicioso das fake news. São espalhadas mentiras, essas mentiras replicadas, até que as pessoas começam a acreditar que elas sejam verdade. Isso me leva a te fazer algumas perguntas. Que tipo de profissional você quer ser? Que tipos de textos você quer produzir? E mais importante, como você está se preparando para aprimorar a sua competência? É impressionante como a gente tem a tendência de sempre se imaginar
do lado bom, do lado melhor das coisas. E aí a gente imagina que nós fazemos parte dos 12% e que apenas os outros precisam melhorar. Para isso, eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar daquela frase bem famosa que é atribuída a Sócrates: só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Por isso, seja responsável, se prepare, estude sempre e seja um profissional que faz a diferença no mundo. Eu acho bastante importante a gente ter essa conversa sobre o quanto é sério e o tamanho da responsabilidade de quando a gente escreve um texto. A nossa palavra é empenhada ali, por escrito. Então, desejo a você bons estudos, um aumento significativo de conhecimento, bons textos. Até a próxima. Tchau.